Tô tentando buscar o meu espaço, né? Tendo a oportunidade, quando sai a escala que tá lá meu nome, já começa a me preparar, já começa a fazer a divulgação já Quando o Tite chama. Quando o Tite chama, tem que estar pronto, né? Tô tipo Danilo. Opa, foi a surpresa da escalação, da lista, da convocação. Mas em seleção, você acha que vai algum jogador do Flamengo pra Copa? Sinceramente. Acho difícil, muito difícil, cara, muito difícil. Pelo atual cenário do próprio Flamengo, dificultou demais a vida do Everton Ribeiro e do Gabigol. O Gabigol tem uma... Mas o Everton Ribeiro virou o capitão Libertadores, né? Jogo de Libertadores no Maracanã, principalmente. Tá muito difícil pro Everton Ribeiro ali. Perdeu espaço, com a né? volta do Felipe Coutinho, cara. Verdade. Arrebentou de vez o Everton Ribeiro. Esse é um corte importante em produção. E o Gabigol... Não vai nenhum do Mengão pra Copa. E o Gabigol, pra mim, também vai ficar difícil pra ele, cara. Não foi convocado pra essa penúltima chance de observação do Tite. Sim. Se não for convocado pra última, esquece. Eu acho muito Claro. difícil ele ser convocado para a última. O momento seria agora, porque é reta final de temporada europeia. Pega aí os principais jogadores do Brasil para tentar dar uma oportunidade. E o Gabigol não foi lembrado. O que é uma incoerência do Tite, né? Porque ele convocou ano passado praticamente o ano inteiro Copa América e esse ano, do nada, ele chega e tira os dois. Sim, para a torcida do Flamengo tá ótimo. É. Porque vai ficar com o Gabigol aí à disposição até novembro, né? Quando termina a temporada. Mas assim, pro Gabigol eu acho que não é bom. Pro Pedro, muito menos, porque também tinha essa possibilidade de ser convocado para a seleção. Chegou até a ficar numa pré-lista, né? Que eu trouxe essa informação aí, mas acabou não acontecendo e eu acho que não vai acontecer. A gente não vai ter nenhum jogador do Flamengo na Copa do Mundo, não. Acho Se você fosse o Pedro, velha conversa do Pedro. Ficaria. Você ficaria no Flamengo? Ficaria, claro. Aguardaria a ele chance. já chegou pro Flamengo, já chegou ao Flamengo sabendo que ele teria uma concorrência pra lá de absurda com o Gabigol. Vai pra onde? Quem garante que ele saindo do Flamengo também vai ter o mesmo sucesso? Cara, o Manchester contratou o Cristiano Ronaldo, passou a temporada em branco. Toda contratação tem o seu risco, cara. E toda mudança também de clube carrega o seu risco. Então assim, cara, eu acho que foi uma escolha acertada do Pedro, trocar a Fiorentina pelo Flamengo. Sim. Se ele trocasse a Fiorentina por um outro clube de elite da Europa, beleza, ok. Mas ele troca pelo Flamengo. E assim, ele tá em busca de espaço e, claro, vai surgir o espaço para ele. Só que, quando ele entra em campo, ele tem que fazer o que ele fez no jogo contra a Católica. Botar a bola no fundo da rede. Centroavante vive de gols, meu amigo. Aliás, que golaço, né, contra a Católica. Golaço. Ele tem categoria, ele não é aquele centroavante paradão, grandalhão. Ele é um jogador que tem habilidade, tem mobilidade. Então, cara, tem oportunidade, Pedro? Bota a bola no fundo da rede, que aí, cara, as oportunidades vão surgir. A famosa minutagem, que hoje tá em moda no Isso futebol. aí, eu odeio Entendeu? essa Mas parada, é tá? o termo que tá hoje na boca do Tite de tantos técnicos. O Paulo Souza também, né? Que os defensores ficam lá, a gente fica lá no grupo de membros. Não, o João Gomes. Por que o João Gomes, os últimos 10 jogos, o João Gomes jogou 4, os 90 minutos, o restante é entrando ou no segundo tempo, Sim. ou jogando só o primeiro. É o melhor jogador do Flamengo, tirando a Arrascaeta, que é de outro planeta, é o jogador mais regular do Flamengo. Ah, não, mas porque ele controla a minutagem. Eu falei, e o Arão? Ele não controla a minutagem, porque o Arão joga de zagueiro, joga de... Porra, eu fico puto com isso. Eu não gosto de falar muito do Jorge Jesus, não, porque parece que a gente tá defendendo uma volta do Mister. Mas assim, cara, ele não trocava um time inteiro, ele não rodava um time inteiro, ele trocava uma peça ou outra. Ia muito mais pelo que o jogador Mantinha falava. estrutura, né? Mantinha estrutura do time, entendeu? Uhum. Então, assim, é um mistério o que aconteceu naquele Flamengo em um ano. Muitos dizem que, na segunda temporada com Jorge Jesus, os problemas físicos aparecem. A gente não teve essa oportunidade de ver porque o Jesus foi embora. Então, assim, gostaria muito que o Jesus voltasse ao Flamengo em uma oportunidade quando não tivesse um treinador e ele tivesse livre no mercado. Ou se tivesse até empregado e pagasse uma multa rescisória. Multa rescisória, pra mim, não é antiético, tá? Multa rescisória tá lá. Se você faz um contrato com uma multa rescisória baixa, burro foi você. Exato. É o mercado, né? O mercado é isso. Não teve nada de antiético do Jorge Jesus sair do Flamengo, pagou a multa rescisória. Ponto. Paulo Souza saiu também lá da Polônia pagando a multa rescisória. Ponto. Não tem nada de errado nisso aí. Entendeu? Mas é um mistério, realmente, o que aconteceu naquela temporada do Flamengo com poucas lesões, recuperações em um período excepcional e de lá pra cá, cadê? Pelo teu feeling, o JJ volta? Com 67 anos de idade, né? 68 agora, que ele faz em junho. Faz 68 já, né? Assim, ele tem vitalidade ainda. Chance de voltar pro Brasil? Vontade? Ele tem. Agora resta saber se os planetas vão se cruzar, alinhar, né? Se alinhar de novo, né?
E tu achou que ele foi antiético? E teve toda essa discussão, né? Porque Cara, acabou é um grande debate isso. saindo- Pra mim, assim, se houve uma conversa franca na casa do Kleber Leite e que ele, Jorge Jesus, tinha ciência que tudo aquilo seria publicado, ele foi um pouco antiético. Um pouco não, ele foi antiético por tratar daquela forma um profissional e um compatriota. Mas assim, jornalisticamente foi um furaço do Renato Maurício Sim. Prado. Foi um furaço, jornalisticamente. Mas ele tratar, conforme ele tratou no Sport TV, já são outros 500. Ele trata de uma forma muito respeitosa o Paulo E Souza. fala até de ética ali, né? E fala de ética. Inclusive o próprio Galvão, ele fala sobre isso. Eticamente, você não poderia falar e tal, ele concorda e tudo mais. Então assim, são duas vertentes que a gente tem que analisar. Só que a gente não tem contato com o Jorge Jesus para saber realmente como Sim. procedeu aquela entrevista para o Renato Sim. Maurício Prado. Então, assim, cara, eu acho que um dia ele pode voltar para o Flamengo. Não creio que o momento seja agora. Com essa direção, você acha que não tem chance? É difícil falar que não tem chance, porque o próprio Landim se convenceu que o Renato Gaúcho era o técnico para o momento, Justamente. depois de 2 negativas ao clube. Então, assim, tudo pode mudar. A verdade de hoje é mentira de amanhã, Túlio. Com uma ligação, tudo Entendeu? muda, Tudo vira muda, meu amigo. 360 A graus. pressão que um dirigente sofre, às vezes ele vai na onda da torcida para limpar a barra dele. Às vezes dá certo, às vezes não. Quando não dá certo, vai ter que mudar de novo. É o que está acontecendo com o Flamengo. Deu um tiro certo no Jorge Jesus. Ninguém sabe se foi um tiro no escuro, porque a diretoria já foi 2 vezes na Europa. Primeiro com o Domi, que não deu certo. Não, mas o processo foi diferente com o Jesus. Sim, foi Foi diferente. um nome sugerido se eu não me engano, Pelaipe. foi o Pelaipe, aí o Pelaipe levou pra Sim, direção. pra Falou, direção. tem um técnico aí, pá, os caras, beleza, não foi o Flamengo. Porque toda vez que o Flamengo Que foi no monitorou e mercado. tal. Toda vez que o Flamengo foi diretamente ao mercado, É isso. na minha opinião, acho que Não deu sempre- certo, não deu certo. Tirando o Ceni, né? Acho que o Ceni ali trouxe, né, ganhou títulos e Sim, tal. é porque o torcedor quer um trabalho que seja igual ao do Jorge Jesus de 2019. Não vai ter. Não vai ter aquela temporada. Quem viveu e viu, não precisa ser flamenguista, não. Tenho certeza disso. Todo mundo parava pra ver o Flamengo em Com 2019. certeza. Eu parava pra Era ver futebol. o Santos O de Neymar, Santos pô. do- Parei pra ver o Santos Até do o do Robinho Sampaoli e do agora, no Diego. Era um 2019 futebol também. europeu dentro do Brasil. É. A verdade é essa. Era um jogão, cara, o que o Flamengo apresentava. Você já ia pro estádio do torcedor, até mesmo a gente da imprensa, já falando, "Será- quanto que vai ser hoje?" Isso aí. É. Eu quero voltar esse tempo. É isso, cara. Entendeu? Só que não, Saudades. eu acho muito difícil. Saudades. Nem com o Paulo Souza, nem com outro treinador vai ter um aproveitamento como aquele. Eu acho muito difícil. Ainda mais pelo calendário do futebol brasileiro hoje, com o equilíbrio que também se tem. Então, assim, eu acho muito difícil.